místico, intuitivo, tarô de oráculos, com Marquinhos. Olá, Ares, seja bem-vindo ao Místico Intuitivo Tarô e Oráculo. Eu sou Marquinhos e vamos para mais uma leitura na sua energia. Vamos pedir permissão aos nossos guias, anjos, guardiões, protetores e mentores para, através das cartas do baralho cigano, do tarô e dos oráculos, nos conectar com o coletivo de Ares, que através desta conexão possa vir os sinais para o bem maior de Ares. Ares é uma leitura intuitiva, temporal e coletiva. Pode haver uma mensagem aqui para você, mas se nada ressoar, assista aos outros vídeos do canal que podem ressoar mais com o seu momento de vida ou complementar essa mensagem aqui. Espero que esteja tudo bem com você. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é a primeira vez, por favor, se puder se inscrever, ajudar o canal a crescer, seria muito bom. Muito obrigado por tudo. E vamos lá ver o que a espiritualidade nos diz. Nós precisamos saber o que o coletivo de Ares precisa saber para o seu bem melhor, espiritualidade. Então traga, por favor, os sinais que Ares precisa saber para o seu bem maior, a síntese do momento do coletivo de Ares, com quem nós estamos falando, por favor. Com amor e luz. A carta da estrela, Ares. Provavelmente a Ares está passando por um momento kármico, uma situação de... como vou dizer? Renasce a esperança depois de ter vivenciado situações bem difíceis. Você começa a recuperar, a entender tudo que você passou, por que precisou passar pela situação que não tinha estabilidade real, porém na qual existia um certo apego. Então foi necessário essa ruptura, esse rompimento, essa finalização, enfim, seja lá o que você tenha passado, foi necessário viver isso. Muitas vezes uma ruptura acontece por situações diversas e nem sempre acontece. Muitas vezes nós poderíamos ter decidido escolher ou tomar decisões que viessem a nos levar para uma situação de estabilidade real. Porém, quando nós ficamos dependentes ou construímos ciclos de dependência de situações e pessoas no universo, espiritualidade que quer o nosso bem, muitas das vezes utiliza esse recurso de interromper esse processo para que você possa evoluir e progredir sempre. É como se algo que você estivesse vivendo outrora estivesse te atrapalhando no seu ciclo de evolução. Entendeu? Então, tudo indica que você está passando aí por uma fase de ruptura, de a estrela, que vem depois de ter vivido uma ruptura. Então, neste momento na sua vida, você começa a se conectar com a espiritualidade, com o universo, fazendo esse entrelace de energias. Eu vejo você começando a entender que tudo que você passou aqui fisicamente na Terra recebe de alguma forma o acalanto, o aconchego ou então a consolação que vem da espiritualidade, entende? Embora situações físicas não tenha como se recuperar nesse momento, espiritualmente você se recupera, como se você estivesse reestruturando a sua vida material, mas com o auxílio de
de uma vida espiritual, entende? Era kármico, era necessário você passar pelo que você passou. Por que essa carta veio aqui para Áries? O Sol, um momento agora de renascimento. Você está renascendo. Depois de ter vivido o que você viveu no passado, seja lá o que for, pode ser todo tipo de situação que houve uma ruptura, enfim, pode ser um trabalho que você largou, uma relação que se acabou, um ente querido que nos deixou. Todo tipo de situação nesse âmbito está ligado ao tipo de situação que você, que recebe a estrela hoje, possa ter vivido ontem. Então a estrela é o entendimento que nada foi por acaso, que era necessário. E o Sol te traz o renascimento. Pajem de Copas. Então pode ser que tenha um relacionamento que tenha finalizado, porque nós temos aqui o Sol renascendo em você uma vontade nova de viver. E estamos falando de Pajem de Copas, de uma relação nova que surge aí. De um novo momento no âmbito afetivo, tá? Como se você já estivesse começando a se comunicar com alguém, a expressar o que você sente por alguém, que pode ser algo novo, porém que tem os mesmos personagens, porque o Sol fala de renascimento. Às vezes a relação antiga renasce. Qual o lado positivo disso? O lado positivo desse Sol? O lado positivo, Rainha de Pentáculos. O lado positivo é que você sabe se valorizar mais agora. Que você analisa muito antes da situação o que você tem a ganhar e a perder. Na verdade, o lado positivo é que você se valoriza a ponto de entender que tudo que você planta hoje, você colhe, porque você está mais assim, depois de ter vivido o que você passou, eu não sei o que foi, você hoje quer coisas mais sólidas. E baseado nessas questões de solidez, nada melhor do que você rever a forma que você estava criando ou abrindo seus relacionamentos. Então, a Rainha de Pentáculos, ela visa muito que seja valorizado, que as coisas não sejam assim ilusórias, que seja exatamente, eu quero ver o que eu tenho a ganhar, a perder, ou então eu não queria perder meu tempo, que o tempo também vale muito. O 7 de Pentáculos é o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. O lado positivo é justamente saber que ninguém nunca perde nada. Então a Rainha de Pentáculos vem como lado positivo, te fazendo... Eu vou te dizer, Áries, que nesse momento, como Rainha de Pentáculos, lado positivo para você, é um momento em que você consegue compreender que tudo na vida tem conexão. Que não existe relação sem relacionamento, não existe relacionamento sem relação, sem troca, sem parceria, que com certeza muitas pessoas quando passam por uma situação de ruptura, depois ficam com medo de se relacionar. Mas a maturidade faz com que você entenda que se eu não me doar, se eu não me envolver, eu vou construir uma relação extremamente sem estabilidade. A ideia da estabilidade não é de você só depender de você próprio. É de deixar claro quem você é, de mostrar o seu peso, a sua medida, as suas regras, como você é. Estabelecer como você é, mostrar quem realmente você é. Entende? O desafio. O desafio 2 de Copas é justamente se entregar nessa relação. O seu desafio realmente depois, está bem claro aqui, que você viveu uma ruptura. Então hoje é mais difícil você se entregar de corpo e alma.
E o desafio é justamente você se entregar. O lado positivo é que você está se valorizando bastante e quer se apoiar nas coisas de forma sólida. Porém, a gente dá o que a gente recebe o que a gente dá. Então, ser tão apegado constrói ritos de apego. Teu desafio é você se relacionar de corpo e alma. O conselho. O conselho, 5 de espadas. Cinco de copas é a vitória sem honra, não perca tempo julgando os outros, não deixe que situações do passado te aflijam, te oprimam ou te prendam. É uma transição. Você está vivendo uma transição. Então, por ser uma situação de transição, os 5 sempre são transição. Você está aprendendo a lidar com algumas situações. Então, não deixe que as questões mentais atrapalhem você de se relacionar. Não fique falando ou conversando com o seu pensamento quando existe alguém na sua frente. Então, os 5 de espadas diz muito de uma vitória sem honra. Então, você ter a possibilidade de se regenerar, de mostrar suas razões, de dizer por que foi assim, por que foi assado, é muito importante. A vida vai seguir seu ciclo. E esses 5 de espadas diz que existem pessoas que muitas das vezes discutem porque querem ter razão sempre. Querem mostrar seu ponto de vista, querem expressar o que acreditam. E cada um tem seu ponto de vista. O que a gente não pode é abrir mão de se relacionar com as pessoas, de conversar, para ficar conversando com a nossa própria mental, deixando o nosso mental nos contaminar. Entende? Então, não deixe que seus pensamentos te consumam, te aflijam, ou crie dentro de você pensamentos, histórias que nem são reais. São só pensamentos, são só ideias, não são reais. Então o caminho para você é hora de superar esses conflitos mentais que existem, que vão existir, é necessário, porque quando a gente segue adiante em direção ao novo relacionamento, é muito importante a gente resolver as questões do passado e ficar bem com relação a isso. Não deixe que os erros do passado se tornem fantasmas. É necessário, a espiritualidade está dizendo que é necessário enfrentar as coisas do passado e seguir adiante, sair do 5, guardar coisas mal resolvidas dentro da nossa mente. É tipo guardar batata estragada na bolsa, vai feder. Então é hora de resolver essas questões, entendeu? Desperta a tua luz interior, mostra a nossa luz interior, serve para a gente iluminar nossas sombras e entender tudo que nós vivemos, compreender tudo que você passou, fazer as pazes com tudo que você viveu. Se você foi o errado ou o certo, é hora de você fazer as pazes com você. É o momento de você rever o que você pensa e não esconder mais nada. Mostrar para si mesmo que você se ama, se aceita e sente muito e quer seguir adiante. O resultado. O resultado. O diabo. O resultado é
positivo, é uma energia de persistência, de lutar pelo que você acredita, de se permitir desejar coisas, de querer, de realizar o que você deseja, de ter uma relação física, de acreditar nas coisas físicas também, que são fundamentais, Áries. Um 2 de pentáculos. Tudo na vida tá ligado, né? Tudo que a gente aprende é para aprendizado. Então, a gente sempre vai passar pelas mesmas situações um pouco mais evoluído. Então, o resultado do teu jogo é justamente você construindo você conquistando a capacidade de domar os seus desejos e não de ser domado por eles, de aprender a lidar com os seus desejos sem se tornar escravo das coisas que você gosta, sem se tornar escravo do seu sentimento. Então, o diabo é a capacidade de fazer as pazes com as suas sombras, de saber que você também não é perfeito, que todos nós temos nossas sombras, é persistir até você conseguir evoluir, progredir, até você conseguir entender tudo que você tem para viver, entender o que você viveu, superar sentimentos ruins para ser feliz. É sobre isso que é seu jogo, tá? Espero que você entenda isso, que isso sirva para esse seu momento, tá? Não tenha dúvida que no passado nem todas as pessoas foram honestas, mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações da vida, superando, progredindo e entendendo que era uma situação kármica que precisava ser vivida por você. Mas agora é uma nova fase, uma fase de renascimento em que você precisa se valorizar e valorizar o outro, entender que é dando que se recebe, que a gente planta para colher e a gente colhe o que plantou. Se dar numa relação que vem para você, uma relação de almas, superando os conflitos interiores, parando de se culpar, parando de se condenar ou de se reprimir. É hora de ir além. Você tem direito de ser feliz também. É sobre isso a mensagem, tá? Espero que sirva para você e até a próxima. Tchau, tchau. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in